primeira vista, as unidades do Sesc São Paulo parecem reunir ambientes com finalidades muito diferentes no mesmo lugar. Piscinas, ginásios, clínicas odontológicas, teatros, espaços expositivos. O que teriam todos esses locais em comum? A programação também passeia por áreas bastante diversas: artes, esportes, saúde, lazer, alimentação, cidadania, turismo social, sustentabilidade. Desde criança venho aqui pro Sesc, sempre gostei de interagir com isso, né? Bolinha de gude, barro, pega-pega, correr no meio do campo, do mato, né? É isso que eu quero trazer para minha filha. É que ela tenha um espaço que ela possa brincar. Eu acho que é isso que é legal o Sesc trazer, né? Ele vem trazer essa união. Isso me inspira muito, né? Ter uma qualidade de vida muito melhor. Porque eu já me cuidava antes, um pouquinho assim, né? Mas agora já mudou, tipo, alimentação, exercício, né? Agora eu saio mais um pouco. O Sesc é bom porque aqui é tudo planejado para ficar junto. E para tudo ficar junto, é preciso pensar a cultura e a educação como conceitos amplos e integrados, imprescindíveis como preparação para uma vida de melhor qualidade. Com uma trajetória de mais de 7 décadas, o Sesc vem expandindo suas unidades e desenvolvendo programas inovadores que contribuem para a melhoria do bem-estar das famílias de empregados do comércio de bens e serviços e do turismo. Os benefícios se estendem a toda a sociedade, porque as unidades se caracterizam como espaços de convivência criativa e democrática, sempre abertas ao público geral. Onde o Sesc entra, você começa a mudar. Você faz uma coisa boa, a cidade começa a mudar. O Sesc tem um programa inovador que não existe em outras áreas do mundo, que é integrar as atividades do esporte com a saúde, com as atividades culturais, com o lazer, e um lazer criativo onde as pessoas se fazem, se formam, etc. There are other places that have athletics and they have something for older people. So they're organizations, but then I've never encountered something like Sesc that has that type of penetration into the neighborhood and also something cultural to nourish people's soul. O Sesc é uma das mais importantes instituições nesse país de produção de saúde mental coletiva. O acesso aos programas se expande com as ações virtuais, em conteúdos diversos na plataforma digital e no Sesc TV, além das obras do selo Sesc e das edições Sesc. Nosso trabalho é reinventar constantemente as estratégias de promoção do bem-estar social. O futuro já está em construção. Os novos espaços físicos e virtuais são projetos que abarcam uma sociedade mais diversa, inclusiva e solidária. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Em uma iniciativa do Sesc São Paulo, damos continuidade ao ciclo de debates A Obra Epistolar de Drummond, dentro da programação do Flitabira, Festival Literário de Itabira de 2023. Nossa proposta aqui é mostrar que, em paralelo à sua trajetória literária, Drummond construiu uma outra obra composta de milhares de cartas trocadas com escritores e escritoras e até mesmo com anônimos. Hoje está conosco na tela o jornalista Marcelo Bortolotti, formado pela PUC de Minas, mestre em artes pela Universidade Federal Fluminense e doutor em literatura brasileira pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Marcelo foi pesquisador visitante da Universidade de Barcelona e da Faculdade de Belas Artes de Florença
e organizador do livro Carlos Drummond de Andrade e Ribeiro Couto, Correspondência, publicado pela Unesp em 2019. Marcelo, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui. Obrigado você, Fábio, é um prazer participar, né, desse evento em Itabira, que é uma cidade que é um personagem também da obra do Drummond, né, mais do que a cidade natal dele, é um personagem da obra, então, que a gente tem carinho, né, com a cidade por conta dessa faceta também. Marcelo, quais foram as suas primeiras impressões na leitura da correspondência de Drummond com Ribeiro Couto? Bom, primeiro eu tenho que contar como que eu cheguei até lá, sabe? Porque essa correspondência, ela faz parte do conjunto epistolar do Drummond, que é um conjunto, assim, vastíssimo, né? E durante meu projeto de doutorado, eu atravessei um pedaço dele, né? Li boa parte dessas cartas que ele recebeu, que hoje estão na Fundação Carlos de Barbosa, e desse conjunto, algumas coisas me chamaram a atenção, né? Eu acho que tem algumas que já estão trabalhadas, como a do Drummond e Mário de Andrade, por exemplo, já está editado, mas a maior parte é inédito, né? E desse conjunto de inéditas, havia uma correspondência do jovem Drummond, que era muito relevante para a sua formação, e que era composta, vamos dizer assim, de três personagens principais, né? Quer dizer, o Drummond ali em Belo Horizonte, se envolvendo com os jovens escritores mineiros, isso influenciando, mas também se correspondendo com principalmente três figurões assim que já eram um pouco mais conhecidos da literatura nacional, e isso o influenciou também, né? Então, que eram o Mário de Andrade, naturalmente, porque essa troca é conhecida e teve notório resultado na obra do Drummond, com Manuel Bandeira e com Ribeiro Couto, que eram as figuras, assim, esse tríade, que eu vou chamar, eram as figuras um pouco mais de destaque no cenário nacional, mais velhas do que ele, e que, vamos dizer, que traziam o respiro do mundo, assim, para aquele universo pouco provinciano de Belo Horizonte, né? Então, desse tríade, a do Mário de Andrade já estava editada, essa correspondência. A do Bandeira se perdeu, infelizmente, porque o Drummond guardou as cartas que recebeu do Bandeira, mas o Bandeira não guardou as que recebeu do Drummond, ou pelo menos se dispersou em algum momento depois da morte dele. E havia essa correspondência do Ribeiro Couto, que estava ali preservado na casa de Rui Barbosa, tanto a que ele recebeu quanto a que ele enviou. Os dois lados da correspondência estavam ali preservados. E eu achei muito interessante, porque eram cartas assim, não só que mostravam muito sobre o Drummond jovem, o Drummond ainda tateando assim, né, no caminho da escrita, como eram também cartas muito saborosas, cartas que tinham assim, davam prazer de leitura. Eu achei que tinha relevância fazer uma publicação disso, né, não só para pesquisa, como para quem gosta de cartas mesmo, e poderia, vamos dizer, saborear um pouco, né, essa troca de correspondência. O que é que te chamou mais atenção nesse prazer proporcionado por essa leitura? Bom, eu acho que tem várias questões ali. O Ribeiro Couto era uma figura, hoje é uma figura pouco conhecida, né? Mas, na época, ele era vamos dizer, um escritor respeitado, né? Um escritor que foi o mais jovem a entrar para a Academia Brasileira de Letras, com 36 anos de idade. Isso. Né? Foi ele que sugeriu para o Sérgio Buarque de Holanda aquela expressão homem cordial, né? Que depois ele foi desenvolvida em livro, né? Mas a expressão original era do Ribeiro Couto, né? Escreveu um livro que virou novela depois, Cabocla, né? E, enfim, e aí ele famoso, e o Drummond
desconhecido. Essa correspondência começa assim. Aí, de repente, as coisas se invertem, né? Porque o Drummond vai se tornando cada vez mais importante e o Ribeiro Couto vai diminuindo a sua importância no cenário literário, né? E ele vai, se torna diplomata, vai viajar para a Europa, passa décadas na Europa, inclusive morreu lá, né? E então tem essa variação de importância. Esse é um aspecto curioso. O outro é que o que os une ali inicialmente é, é uma aversão a determinadas figuras do cânone moderno, como Graça Aranha, sabe? Eles gastam cartas e cartas falando mal do Graça Aranha. E depois, essa sociabilidade do Ribeiro Couto também aproximou Drummond de outros escritores, porque ele não conhecia, por exemplo, o Manuel Bandeira. E foi na casa do Ribeiro Couto que eles se conheceram. Inclusive, tem um poema muito bonito assim, que o Ribeiro Couto escreveu a respeito do encontro, o primeiro encontro do Drummond com o Manuel Bandeira, que eu gostaria até de ler, se fosse, Claro. você acha que cabe, né? Porque assim, o Ribeiro Couto, que morava, ele é de Santos, né? Ele morava em Pouso Alto, que é uma cidadezinha adorável ali do sul de Minas. Era promotor de justiça lá, mas tinha ido, eu acho que para tratar uma tuberculose, né? E estava um pouco ali. E certa vez, o Manuel Bandeira, que era muito amigo do Ribeiro Couto, já de outros carnavais, foi visitá-lo ali em Pouso Alto. Nessa ocasião, Drummond apareceu. Apareceu para uma visita, assim, a dois figurões, né? E o encontro do Drummond com o Manuel Bandeira não é qualquer coisa, né? Foi Ribeiro Couto que proporcionou. E o Drummond era uma figurinha assim, bastante impertinente. Eu posso ler o poema? Porque eu acho que Pode. fica claro Sim. como é que é. É um poeminha poeminha de circunstância, né, vamos dizer assim, que o Ribeiro Couto escreveu na época. Era assim: Carlos Drummond de Andrade veio jantar em Pouso Alto, na minha casa pequena e cor-de-rosa, sem coqueiro do lado, mas em frente a um barranco soturno. Só vou baixar aqui. Encontrou Manuel Bandeira, sobremesa imprevista, e houve discussões fortíssimas e inenarráveis a respeito do futurismo e da vida. Carlos Drummond não sorriu nenhuma vez. Deixou no copo 3 dedos de vinho que Manuel Bandeira namorou. Mas no trolley, pelo caminho da volta, ao ritmo do cavalo chapinhando no barro vermelho, diante da tarde azul maravilhosa, Carlos Drummond sorriu pela primeira vez. Não por causa da tarde azul maravilhosa, mas porque, para vingar-se dele nunca sorrir agradecido à vida, Deus mandou o cavalo atirar uma placa de barro molhado na sua gravata nova, e Carlos Drummond sorriu para a malícia de Deus. Eu acho bonitinho esse poema porque ele mostra um pouco a personalidade, né, do Drummond. E também, esse poema reverbera depois na correspondência, porque aí é o Ribeiro Couto falando: você precisa passar aqui alguns dias em Pouso Alto comigo, com o Manuel Bandeira, para você aprender a viver. Eu gosto de rir, eu gosto da vida, né? E você aí todo implicante, né? Aquela coisa do jovem ainda, né? Muito aguerrido nas suas posições. Então, uma parte da correspondência, vamos dizer que ela emboca por esse debate, né, entre a figura alegre do Ribeiro Couto, vamos chamar assim, né, e a implicante do jovem Drummond, né, na época. A gente fica curioso para saber o impacto desse encontro no próprio Drummond e também em Bandeira, né? Sem dúvida, né? Eu acho que o Bandeira, ele foi muito impactado, assim, primeiro, pelo Ribeiro Couto, porque foi o Ribeiro Couto que levou ele ao Mário de Andrade, não conhecia o Mário de Andrade, e o Ribeiro Couto apresentou, vamos dizer que ele trouxe um pouco das ideias modernistas de São Paulo para o Rio. Foi um agitador nesse ponto, né?
E o Bandeira, ele vai se tornar depois um admirador do Drummond, né? Porque, no princípio, tem até uma carta do Bandeira para o Ribeiro Couto falando, olha, não, para o Mário de Andrade, falando assim, mas o Drummond veio aqui em Pouso Alto, ele realmente é feinho para burro, é um cara implicantezinho, né? Mas depois, uma semana depois, ele me mandou meia dúzia de poemas que são, né, que são consolidados, né? Um poeta consolidado, né? Ele é feinho, mas ele é o tal, realmente, ele é de fato, e ele é um poeta de fato. E aí a descoberta, né, nesse jovem, assim, de um grande poeta, né, eu acho que tem impacto para o Bandeira também. Para a gente imaginar melhor esse encontro, Marcelo, quais as idades em que ocorreu esse encontro? Olha, essa é uma boa pergunta. O Drummond, eu vou dizer que tinha mais ou menos uns 22 anos, assim, não sei se eu estou falando certo, mas é mais ou menos essa ordem de grandeza. E eles outros na faixa dos 30. Uhum. Era todos bem jovens, na verdade, né? É, Mas, assim, e- havia uma diferença de idade, sobretudo uma diferença de bagagem literária, né? Os dois já eram escritores publicados, né? Já tinham obras conhecidas, e o Drummond era um poeta inédito, né? Ele só foi publicar em 1929, quer dizer, esse encontro eu acho que é de 24, então 5 anos depois que ele foi publicar o primeiro livro, né? Era um É, jovem ainda. essa impertinência que você mencionou aí é quase uma impertinência adolescente em Drummond, né? É, realmente. E o jeito que ele fala, eu acho que é tão interessante nessa correspondência, porque é um Drummond aberto ainda. Depois ele vai ficando duro na correspondência, muitas vezes, porque ele percebe que é uma figura conhecida e essas cartas vão sair, né? Sei. Vão ser utilizadas posteriormente. Uhum. Todos eles, depois de determinada idade, sabiam que as cartas iam ser utilizadas, né? Tanto que o Ciro dos Anjos, que é o autor de um livro ótimo, né, o Amanuense Belmiro, né, um escritor mineiro também importante, ele tem uma carta para o Drummond que ele fala, isso já muito mais velho, né? Ô mestre, sabe, não pela minha importância, mas pela sua, eu imagino que essa correspondência possa ser de interesse dos pesquisadores no futuro. Então, eu gostaria que você, na última carta que eu mandei, trocasse o G pelo J, que eu cometi um erro de grafia ali, eu não queria que esse erro ficasse para a posteridade. Então, quer dizer, se ele estava preocupado com o erro de grafia da carta, imagina com o conteúdo, né? Uhum. Isso era uma coisa que estava muito presente, assim, vamos dizer, no imaginário deles, quando eles começaram a escrever uma carta, né? Mas nesse período que a gente está falando, jovem Drummond, é, ele era, assim, ele estava muito mais solto, não tinha ainda a perspectiva de uma posteridade, imagino eu, né? Sim. Eu queria ler um trechinho, por exemplo, de uma carta que ele está falando do Graça Aranha. Certo. Que o Graça Aranha era, na época, né, uma figura também importante, e era o líder lá do movimento modernista, que estava, vamos dizer, da Academia Brasileira de Letras, né? Então, era assim, ó, a palavra para o Ribeiro Couto. Bem, vamos à sua carta. Você sabe que eu achei justíssimo o seu desabafo a respeito de Graça Aranha? Na qualidade de mineiro jeca mais franco, te mando o meu abraço de solidariedade. Sempre impliquei com aquele camarada, sempre vi nele qualquer coisa que não podia bem explicar, mas agora reconheço pela carta de você. É burrice. A burrice dele é imensa como o sol. E por isso mesmo é que é uma burrice tão farta, tão gorda. Muita gente se engana a respeito e pensa que é talento, mas basta ter um pingo de senso crítico para verificar que a burrice do Graça é burrice mesmo, a maior, a mais ampla e mastodôntica do Brasil inteiro. Então,
Tem essa... Despejando sinceridade, né? Você vê que Despeja. não tem freio nenhum aí, né? Não tem freio, não tem freio. Isso que é interessante dessas cartas. Eu acho que todas do começo da carreira do Drummond são interessantes por esse aspecto, sabe? E depois ele vai ficando mais calejado, ele vai ficando Mais mais contido. atento. Oi? Mais Ele vai contido, ficar né? mais contido, exatamente. Então, para se divertir, é melhor essas cartas do começo, assim. Aham. Ô Marcelo, é, como fonte de estudo, de pesquisa para quem trabalha com literatura, o que é que essas cartas apontam, hein? É, bom, eu acho que elas trazem, primeiro, vamos dizer, a ideia da formação do Drummond, como é que ela foi se desenvolvendo, né? E como que, de alguma maneira, ele foi se distanciando de determinado tipo de poesia. O, o, o Ribeiro Couto, ele era conhecido assim por fazer uma poesia um pouco delicada, atento ao lirismo das pequenas cenas cotidianas, né? Tinha aquela coisa do o pudor de falar alto, né? E o Drummond foi crescendo por um outro caminho, né? Se tornando um poeta mais sarcástico, polifônico, atento aos grandes dramas da humanidade, né? Então, essa, vamos dizer, definição para a poesia que o marcou na fase adulta, né? É isso que vai sendo construído, né? Ao longo da correspondência. E depois isso fica claro também nas posições políticas deles, porque o Drummond, nesse princípio, ele não tinha um olhar político sobre o mundo, né? E depois ele vai caminhando por um engajamento social, né? Embora ali trabalhando no Ministério da Educação e Saúde, porque ele foi funcionário do Gustavo Capanema, inclusive durante a ditadura do Getúlio Vargas, ele vai se convertendo, vamos chamar, à esquerda, ele vai se tornando mais sensível aos grandes problemas da desigualdade social, os grandes problemas assim da democracia e, enfim, no final se vincula até ao Partido Comunista. E isso marca a poesia dele. A Rosa do Povo tem muitos poemas que são, vamos dizer, manifestos, né? Agora, o Ribeiro Couto já parte de um outro lugar, sabe? Ele vai se aproximando dos integralistas. Ele, assim, ele tem falas antidemocráticas, é, é, mas mas de uma profundidade antidemocrática que é difícil até explicar isso, assim, porque é, ele fala dos males da democracia e que talvez seja difícil entrar aqui no pensamento do Ribeiro Couto na sua totalidade, para não ficar também um estereótipo de que é apenas um sujeito de direita e tal. Não, ele era realmente ele pensava a questão política num prisma diferente do Drummond, mas com argumentos sólidos também, né? Então, eles foram se afastando. Tanto a poesia quanto a posição política de ambos foi se distanciando, né? Eu acho que isso é interessante para que o pesquisador entenda um pouco essa dinâmica, né? Essa dinâmica política dentro da literatura e também essas correntes literárias que vão se chocando, né, ao longo dos anos, né? As coisas vão se modificando ao longo dos anos. Isso também é interessante reparar, né? Porque aquele Drummond do começo da correspondência não é o Drummond do final da correspondência, então você tem uma diferença, né? E são coisas interessantes aí. São quase 40 anos de correspondência, não é isso, Marcelo? São, exatamente. Assim, tem essa primeira fase, depois tem um afastamento por conta dessa diferença política, né? Sobretudo nos anos que o conflito ideológico estava mais pujante aqui no Brasil,
E aí depois o Ribeiro Couto, tantos anos longe e já velho, e aí eles voltam a se reconciliar como assim aqueles amigos da juventude, né? E aí recordando velhos tempos, e aí trocando elogios, né? E o Ribeiro Couto, no final da vida, ficou praticamente cego. Então, ele tinha uma dificuldade de escrever, não, ele precisava de ditar, às vezes, a máquina para a secretária dele escrever. Então, é uma coisa bonita, assim, no final da vida, embora cego, no estrangeiro, com a vontade de voltar para o Brasil, mas ainda com aquela alegria de viver que o marcava desde o começo, né, da correspondência, ainda estava ali presente essa verve, né, de felicidade e tal. Isso é interessante. E como reflexo desse período aí tão extenso de quase 40 anos, como é que a correspondência entre os dois, ele também toca a época, o contexto cultural de cada momento ali das cartas? Então, eu acho que é um pouco disso que eu falei mesmo, Além, porque tem a política, mas tem algum outro detalhe que dá para você, por exemplo, pensar da vida brasileira nessas décadas? é, a, você tem assim esse todo o pano de fundo do debate modernista está presente nessa carta, né? Nessas cartas que eles estão ali, embora em Minas, aonde reverberava, vamos dizer, menos um pouco a influência desse espírito modernista, estava mais presente ali em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Minas também tinha os seus escritores modernos, sem dúvida, né? Mas é, vamos dizer que no momento em que a comunicação era mais precária, né? Você não tinha os jornais, mas não, né? A gente está longe de imaginar o que era a dificuldade de ter acesso à informação, né, naquela época. Ainda mais você imagina Ribeiro Couto em Pouso Alto, né? Hoje é uma cidadezinha, naquela época um ovo, né? E mesmo Belo Horizonte, uma cidade quase, vamos chamar assim, de recém-fundada, uma cidade nova ainda, né? E sem uma vida cultural pujante, né? Então, eles reverberavam esses acontecimentos por carta, né? E o Drummond e o seu grupo montaram uma revista aqui, aqui não, lá em Belo Horizonte, uma revista modernista também, né? E o Ribeiro Couto foi colaborador. Então, e aí eles começam a debater essas questões que estavam presentes aí no ideário da época. Uma coisa que eu acho interessante também é que o Drummond enviou alguns poemas para o Ribeiro Couto. Poemas de jovem, assim, né? Poemas que ficaram inéditos, imagina, ao longo de décadas, né? E estavam lá no acervo do Ribeiro Couto. Isso foi bacana, assim, poder trazer para o livro também esse tipo de produção, né? Desconhecida, inédita, que tinha ficado entre os papéis ali da correspondência. O Marcelo, e o que é que as cartas revelam ou sugerem simplesmente sobre o próprio Carlos Drummond de Andrade? Você já falou um pouco aí da impertinência da juventude. O que mais o leitor pode encontrar aí da pessoa, do indivíduo Drummond? Bom, a correspondência dele é interessante que mostra, além do personagem literário, o personagem humano. Muitas vezes, algumas cartas, vamos dizer que não são muito favoráveis a Itabira. É uma pena a gente estar falando aqui, né, que ficou aquela cidade marcada no imaginário, né, como uma cidade drummondiana, mas em muitas cartas ele critica Itabira, o fato de estar tendo que voltar para Itabira e cuidar de uma fazenda que não era aquilo que ele queria, e aquele repúdio ao interior, à pasmaceira da cidade pequena, né? Então, isso aí é uma marca, né, desse jovem do mundo que estava querendo ser francês, ser cosmopolita, chegar, né, à notoriedade, né? E aí ele, por uma questão de maus
uma questão de origem, ele acabava aprisionado em Minas. Tem um trecho de cartas, vou ler um trecho que eu acho interessante, Joia. que fala um pouco desse Drummond Pessoa, né? Olha só, aí ainda no começo, o Ribeiro Couto estava lá em Pouso Alto, eles foram fazer aquela visita, o Drummond visitou e tal, e o Ribeiro Couto, na sequência, escreveu uma carta ao Drummond: olha só, você é uma figura que precisa viver mais a vida, ser alegre e tal, né? Aí o Drummond respondeu assim: ó, eu sou um sujeito infinitamente alegre. Você estranhará, mas eu explico que sou alegre a meu modo. Pois é isso. Me divirto burramente, só que sou um pouco tímido e tenho maus dentes, por isso não rio muito. E, no entanto, eu tinha motivos para ser triste. Pergunta você lealmente que alegria pode ter um rapazinho educado por jesuítas e finalmente expulso por ele, que perde gosto do estudo, fica vagando numa cidade quase grande, onde cedinho aprende a duvidar dos homens, quer casar, não tem dinheiro seu e apanha uma gonorreia. E que depois casa mesmo, sem um vintém no bolso, a não ser os que o pai rico lhe fornece. Note que o rapazinho é filho pobre de pai rico, a pior espécie de pobreza, a envergonhada. Note mais que ele se casa e 10 meses depois não tem ainda um vintém do seu, porque não sabe, nunca aprendeu a trabalhar. E diante desse homem fraco, ignorante, aliterado, se abre uma perspectiva estúpida: ser farmacêutico ou fazendeiro. Ele oscila e prefere ser professor de geografia. Aí, entre parênteses, sou professor de geografia num colégio local. Pense na tragédiazinha besta desse rapaz e dê a esse rapaz o nome de Carlos Drummond. Já não é o admirável poeta da torre que a gente vê subir tijolo a tijolo. É um pobre homem como tantos outros que você tem a obrigação de compreender, porque eu sei bem que você também já sofreu muito e é possível que ainda sofra bastante. Agora venha pregar alegria a esse seu criado. Enfim, respondeu fortemente, né, aquela Foi, pregação de alegria. foi. É, Ficou bem irritado com a ficou- provocação, né? Exatamente, ele se achava uma vítima, né, mas na verdade Uhum, era um privilegiado, né, de alguma uhum, maneira. Era um uhum, filho que pôde ter acesso às melhores, não só melhores instituições de ensino, né, mas também ele pôde se relacionar com a elite cultural de Belo Horizonte, e isso, né, fez dele quem ele é também. uhum. Essa carta que você leu agora é do início, então, da correspondência, né? Aquele período do jovem Drummond. Tem alguma Assim, coisa do período mais tardio que também tenha essa expressão da personalidade dele, Marcelo? eu acho que mais tarde se fala um pouco, ele fala um pouco de alguma melancolia assim já já depois de famoso, depois de conhecido, né? Como Uhum, uma marca que fizesse parte realmente da personalidade dele, né? Uma uhum, coisa que o atravessava. Eu acho que isso aparece também, assim. É diferente, né, da personalidade do Ribeiro Couto, que é alegre, né? uhum, Ele tinha uma alegria interna, independente daquilo que estava acontecendo do lado de fora, né? uhum, O Drummond tinha uma melancolia que o constituía, né? uhum. Isso eu acho que é marcante, assim, nessa fase final. E que já vinha, talvez, desde o jovem, né? É, talvez. E é uma marca mesmo, né, da Uhum, figura dele, e que, de alguma maneira, ou de muitas maneiras, né, entrou na poesia dele, e eu acho que fez dele um grande poeta também, né? Então, quer dizer, uhum. como diz o Vinícius, né, o poeta só é grande se sofrer. É, Você tem esse sofrimento que ajuda a construir, né? é, Essa melancolia que edifica. é. Acho que o Drummond tinha um pouco isso. Como é que é a obra epistolar de Drummond, especialmente nessas cartas com Ribeiro Couto,
você poderia relacionar com o conjunto da obra literária dele, Marcelo? Eu acho que eu poderia relacionar melhor com o conjunto da correspondência dele, sabe? Tá. Porque, enfim, você tem um universo no caso do Drummond, tem até um número aqui, ó, 1.800 missivistas, que ele guardava tudo, ele guardava até cartas de admiradores, né? E aí existe assim esse universo de cartas, quer dizer, eu estou falando de pessoas, 1.800 pessoas que enviaram, pessoas, instituições ou editoras, que enviaram cartas para ele, não a quantidade de cartas, né? Porque só o Abgar Renault, por exemplo, tem 450 cartas que ele mandou para o Drummond, né? Que é um universo, né? Uhum. E não foram editadas, estão inéditas ainda, né? Porque talvez a letra do Abgar Renault era muito ruim, né? Ninguém, Uhum. nenhum pesquisador teve é, coragem de enfrentá-la. Mas, assim, dentro desse universo todo, é, a correspondência com Ribeiro Couto, ela é reveladora do jovem Drummond. Talvez algumas cartas com Abgar Renault também, com Ciro dos Anjos também, né? Com toda essa correspondência do Mário de Andrade também, né? Mas esse pequeno conjunto dentro desse universo, ele é capaz vamos dizer, desvelar, né? A formação do jovem poeta. Uhum. E uma formação e as influências e coisas que foram extremamente importantes para a poesia dele enquanto adulto, né? Uhum. Então, ainda que a poesia não tenha uma influência de determinado lirismo pequeno, como o Ribeiro Couto fazia, né? Quer dizer, o Ribeiro Couto, enquanto poeta, não influenciou assim diretamente, embora em algum momento da vida o Drummond escreveu um pouco dessa forma também. Mas assim, Uhum. ela a troca de ideias que ajudou a construir o poeta, né? Assim, Uhum. as opiniões do poeta, né? Uhum. E essas opiniões elas vão de alguma maneira difusa, está presente na obra depois, né? O próprio Uhum. enveredamento dele para um lado é, de política social, de participação social, tem influência clara na Rosa do Povo, por exemplo, né? Uhum. Meu. E você falou aí das influências. Que influências principais das cartas revelam, na sua opinião? Influência, você fala do Ribeiro Couto sobre o Drummond, é? Pode ser. Sim. Porque como você falou aí das cartas em geral, pode ser Ribeiro Couto, pode ser outras também. Eu acho que porque assim a correspondência com o Ribeiro Couto, às vezes, essa influência não está tão nítida como está no Mário de Andrade, né? Mas Sei. chegou uma época que o Drummond que chegou a escrever como Mário de Andrade, com aquela linguagem assim, coloquial paulista, sabe? Ele reproduzia isso em algumas cartas, né? Quer dizer, simulava a maneira dele escrever, então a influência foi total. Mas também o Mário de Andrade foi professoral com o jovem Drummond. Uhum. Drummond mandava os poemas, ele devolvia, comentando um por um, verso por verso. Isso aí realmente, não, assim, essa disponibilidade é muito raro se encontrar por aí, né? E o Drummond encontrou isso no Mário de Andrade, né? Uhum. E tinha que ser naturalmente muito agradecido, né? Acabou se influenciando, né? Tanto por essa nacionalismo, né? Eu dou na cartas com o Adi Andrade, às vezes começa falando, eu queria ser francês, queria ter nascido em Paris, e depois Uhum. ele se volta para os valores da terra, né? Os valores do Brasil. Isso é Mário de Andrade puro, né? Uhum. Então, e aí essa rede de influências também eu acho interessante
que eu não vou saber citar agora, assim, mas o Drummond escreveu sobre Ribeiro Couto algumas crônicas, principalmente no final da vida. E nessas crônicas ele fala um pouco dessa coisa da influência que o marcou, né, sobretudo de uma coisa assim, de um respaldo de um escritor mais conhecido que garante que ele vai, olha, você tem caminho, né? Poderia ter abandonado a poesia, por exemplo, né? Uhum. E sido farmacêutico, ou sido, vai lá, professor de geografia em Itabira. Seria um Aham. grande professor aí para Itabira, né? Mas, assim, o respaldo de gente como o Ribeiro Couto ajudou a alimentá-lo, né? Uhum. E do outro lado, dá para notar alguma influência, algum traço do Drummond que passou para o Ribeiro Couto, Marcelo? É, eu teria que pensar um pouco assim, não imagino. Né? Eles viveram, na verdade, muito distantes, né? Muitos anos, porque o Ribeiro Couto, diplomata, e aí ele foi primeiro para a França, né? Uhum. Depois para Portugal, e depois morreu esqueci, do ditador Tito, como é que chama aquele país, né? Esqueci, cara. Bom, fugiu o último país dele, mas era um país da Europa. E aí ficou esse tempo todo lá fora, assim, né? E vivendo como diplomata, assim, conhecendo o universo cultural e político desses lugares, assim, né? Ele se tornou uma pessoa diferente, né? No final, acabou se separando da mulher dele, uma menina, chamavam de menina, que ela ficou em Paris e ele foi para esse outro posto. Diziam que por uma questão de certa homossexualidade, que ele se deixou, se expôs, né, no final da vida. Isso aí eu não sei se procede, mas de qualquer forma, ele ficou isolado, com uma vontade de voltar ao Brasil, e quando faltava uma semana para ele se aposentar, agora finalmente vou voltar para o Brasil, morreu na França e voltou num caixão. Foi uma história triste, assim, mas de alguma maneira bonita, porque ele deixou toda a herança, não tiveram filhos, ele e a menina, deixaram toda a herança para instituições de caridade. Então, tinha um advogado lá do Ribeiro Couto, o doutor Eduardo, que foi incumbido, né, de distribuir. Às vezes ele ligava para uma instituição que estava contemplada, a freirinha atendia, e aí ele falava, olha, tem aqui 1 milhão que o Ribeiro Couto deixou para você. A mulher quase, né, caía para trás. Uhum. Era muito emocionante, assim, É. esse comunicar, e eram instituições que ele não tinha nenhuma relação, morava na Europa, né? Mas Uhum. ele e a mulher, né, deixaram tudo. E Uhum. foi uma coisa bonita desse ponto. Inclusive, ele não dispôs sobre direitos autorais. Então, quer dizer, o direito autoral dele ficou sem dono, né? O que Uhum. às vezes é uma complicação, assim, né? A autorização para esse livro foi Uhum. meio complexa, porque não tem ninguém que assine, né? Uhum. Ô, Marcelo, quando o Ribeiro Couto entrou para a Academia Brasileira de Letras, eles já trocavam correspondência, né? Já trocavam. Ele Há entrou alguma como. citação, alguma referência, alguma inflexão aí nessa troca que você notou? Na verdade, isso acontece ao mesmo tempo em que o Ribeiro Couto vai migrando para ou vai revelando uma ideologia oposta do Drummond. E aí esse Tá. afastamento ele acontece naturalmente. Eu acho que não tem uma relação tão direta com a Academia Brasileira de Letras, né? Uhum. Mas, enfim, é um momento realmente de afastamento. Eles ficam afastados muito tempo Ah, depois. mas se você acha Eles mais por coincidência, né? Eu acho que sim, porque muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Uhum. E o próprio Drummond se revelando enquanto assim um funcionário público importante, né? Havia um desequilíbrio inicialmente, porque
Imagina, o Ribeiro Couto ele saiu de Pouso Alto para ir para Marselha, né, e trabalhar, né, um lugar maravilhoso no sul da França, né, como um cargo diplomático, e o Drummond continuava em Itabira. Não que Itabira seja é, desmerecedora dos seus méritos de local, mas isso vamos dizer que colocava em degraus diferentes assim de projeção social, né? Uhum. Eu falo que o Drummond ainda em Itabira porque teve uma época que ele voltou para Itabira e depois voltou para Belo Horizonte. E aí o Drummond vai ascendendo em Belo Horizonte como secretário ali do Capanema, primeiro do Francisco Campos, Capanema, e vai braço direito do ministro da Saúde, que era o ministro da Saúde, da Cultura e da Educação, super pasta. E aí ele foi também aquela figura procurada, e a correspondência do Drummond revela muito isso também, né? Nessa fase, ele era procurado por todos os escritores brasileiros, o Drummond, por ser aquele que poderia arrumar um emprego, arrumar uma posição, né? Então, você tem cartas de todos, inclusive do Ribeiro Couto, a essa altura, pedindo ajuda para amigos, sabe? Aí, então, você tem, aí já muda um pouco, né, o equilíbrio de forças, assim, né, daquele jovem. Agora ele é uma figura de projeção, né? Mostra aí a passagem do tempo, né? Exatamente, né, as mudanças, né, enfim, isso é interessante como lição também, essa coisa da passagem do tempo, eu acho que para além do negócio da correspondência, ela é muito importante e às vezes a gente só percebe mais velho, né? Quer dizer, você tratar mal uma pessoa ou dar desatenção a uma pessoa que dali a tantos anos a coisa muda de figura, né? Então, assim, você tem que ser aberto e cordial a todos, né? A gente que eu já quando trabalhava como jornalista, né? Quanto que eu já vi estagiário virar chefe de redação, ou chefe de redação depois virar assessor de imprensa e vir bater na porta procurando para oferecer release e tal, né? Quer dizer, são ensinamentos para a vida aí, né? A correspondência, eu acho que ela ajuda nesse ponto também, né? De você ver o que aconteceu na trajetória, né? De uma pessoa e se espelhar também nisso. Eu queria tocar num ponto agora que também diz respeito à passagem do tempo, Marcelo, que é o seguinte: a correspondência ela forma um diálogo que é um diálogo mais lento do que o que a gente está acostumado hoje em nosso padrão de comunicação praticamente instantânea, né? E esse diálogo ele também suscita reflexões que, para a nossa época, às vezes é difícil fazer. Nesse sentido, o que é que você poderia colocar que a leitura da correspondência entre Ribeiro Couto e Drummond pode nos trazer? Tem dois aspectos, eu acho, assim, que tem uma coisa na correspondência que eu gosto muito, para além disso que você falou, que é que a Janete Malcolm, que é uma escritora, enfim, já acabou faleceu há algum tempo, né? Ela falava assim que a correspondência uma emoção, ela traz uma emoção, um estado de emoção fossilizado, como se fosse ali um fóssil daquele estado de emoção da época, que você não tem em nenhum outro lugar, né? Porque qualquer depoimento que você vai pegar tantos anos depois, você não tem nada daquilo que se pensava naquele momento, né? A imprensa tem um pouco isso, mas a imprensa não a imprensa da época, né? Ela não chega tão perto do indivíduo, né? Aqui você tem um indivíduo ali no seu íntimo, né? Falando aquilo que ele estava pensando no momento, né? Então, eu acho que tem esse valor da correspondência. No entanto, como é uma coisa de fato pensada e elaborada, é, há determinados freios, né? Há contrapesos, né? Nessa coisa aí. Eu acho que ele
na correspondência dos dois, você tem também algumas teses que eles vão elaborando, assim, né, pensadamente, né, conceitos, né, que vão colocando ali como se estivesse escrevendo, vamos dizer, uma crônica, uma coisa assim, porque sabia, inclusive, nessa época, que as cartas passavam de mão em mão. Então, tem cartas ali do Ribeiro Couto que é dirigido ao Martins de Almeida, por exemplo, e aí fala assim, se não me engano, fala assim, e você, Drummond, que eu sei que está aí por trás do ombro do Martins de Almeida, lendo essa carta também, então ele se dirige ao outro, né, numa carta para um terceiro, assim. Então, era uma coisa de exposição pública, então você escrevia como se estivesse escrevendo um artigo, uma crônica aí, né? Tem mais do que essa emoção, esse calor indivíduo, né? Tem uma coisa pensada também, né? Uma outra coisa também que fica evidente, você também já colocou, é a diferença tanto de personalidade como de visão de mundo entre os dois, né? E o que é que esse debate pode nos dizer hoje, quando o diálogo entre visões diferentes parece, às vezes, tão difícil de acontecer e muito mais de ser mantido, né, Marcelo? Boa pergunta, exatamente. Para você ver que tem uma coisa do respeito, né? O respeito ao pensamento do outro, né? Você tinha uma coisa, uma diferença clara, ideológica, mas um entendimento de que o outro chegou naquele lugar por um outro caminho e que era legítimo também, né? Era uma coisa da democracia da época, me parece, né? Quer dizer, uma democracia diferente, com suas particularidades, assim, né? Mas, assim, nesse meio intelectual, você tinha, vamos dizer, to- to- é, é, um entendimento de que não só porque o Drummond, por exemplo, estava associado à ditadura do Getúlio Vargas, ele compartilhava das ideias né, quase integralistas ali do governo, né? E o Drummond ali numa posição chave, num ministério importante, né? E eu acho que assim, muitas vezes a gente tenta, vamos, escrevendo sobre isso, reduzir a coisa entre direita e esquerda, né? E não é bem isso, né? Acho que tem muitos outros elementos que estão em jogo, né? E são exemplos, né, de que a gente pode filtrar, né, determinado radicalismo e chegar no outro lugar, né? Eu acho que é uma coisa emblemática, assim, para os dias de hoje, né? Pensar Isso, dessa maneira. isso. Até mesmo que não se chegue a um consenso, né? Não precisa chegar a um consenso, basta ter ali aquela razão exposta de um lado e do outro. Pronto. Não havia um consenso entre eles, tinham posições diferentes, no entanto, tinham respeito. Tinham profunda admiração, tanto que eram diferentes na poesia e diferentes na posição política. E ambos se respeitavam, assim. Marcelo, além dessa extensa correspondência entre os dois, você também poderia trazer para a gente hoje uma notícia, vamos dizer, de uma outra correspondência diretamente de Itabira. Por favor, fale Não sobre isso. é uma notícia velha, na verdade. É uma história. Sim, uma história. É uma história assim, que eu, há 10 anos atrás, trabalhava como jornalista, na época, na revista Época, e entrou em contato comigo uma pessoa que morava em Lavras. Lavras é uma cidade assim, meio do sul de Minas também, né? E aí me chamava Eduardo Sicarelli, né? E ele dizia que ele tinha um conjunto de correspondência do Drummond, que ele estava querendo vender. Eu achei assim bem estranha a história, né?
E fui até Lavras. E aí cheguei lá, tinha assim uma pilha com 12 envelopes assim, do tamanho de papel ofício, cheirando naftalina. E dentro dele 200 cartas assim, com papel amarelado, né, e coisa meio roída por trás, e que eram cartas que o Drummond tinha mandado para a mãe e para o cunhado, assim, para alguns familiares, né? E um material assim preciosíssimo, cartas que eram desde 1925 até 1948. E aí ele foi explicar como é que ele chegou àquele material. Parece que essas cartas a mãe do Drummond tinha guardado, mas a mãe do Drummond foi ficando muito doente no final da vida e tinha uma senhora que cuidava dele, que chamava Ita, era a nora, casada com um dos irmãos do Drummond. A Ita ficou com essas cartas. Bom, a Ita, ela teve também dificuldades financeiras no final da vida e foi tentar vender as cartas, né? Isso muitos anos passados. E aí ela não conseguiu, parece que foi até na casa de Rui Barbosa e não conseguiu. E aí um filatelista chamado Anísio Kader, um cara que colecionava selos, se interessou em conhecer o material, porque ele estava interessado nos selos das cartas, não no conteúdo. Olha só. Exatamente. E aí ele comprou isso. Comprou, mas entendia que era um conjunto assim muito importante, né? E aí finalmente ele vendeu para esse Eduardo Sicarelli lá de Lavras, que entrou em contato comigo e estava querendo vender na época. Ele pedia 21 mil reais, 10 anos atrás. Não era muito dinheiro, sabe? Eu fiquei pensando, caramba, se eu vender o carro. Mas ele falava, não, eu não vou vender para particular, eu tenho que vender para uma instituição. Aí eu fiz uma matéria na época e tentei ajudá-lo de alguma maneira, liguei para a casa de Rui Barbosa para ver se eles se interessavam e não consegui, parece que eles não tinham nem os 21 mil. Liguei para o Instituto Moreira Salles, assim, não quiseram, eu não sei, né, um banqueiro, mas enfim, não quiseram. E aí depois eu fiquei sabendo que a prefeitura de Itabira, ou alguém de Itabira, comprou, e que essas cartas estão em Itabira. E eu fiquei Ah, muito tá. feliz Que bom. de saber que teve um bom destino, né? Porque, Uhum. do contrário, poderia se dispersar e a coisa, né? Se perder, ou ficar na mão de um colecionador privado, que, Uhum. embora eles, vamos dizer, ajudem a preservar, mas, assim, quando se restringe o acesso, a pesquisa empobrece. E essas Uhum. cartas, eu me lembro, eram muito interessantes, assim, Uhum. da relação do Drummond com a mãe, né? Uma Uhum. relação emblemática. Uhum. A maioria das cartas são com a mãe? A maioria são com a mãe. É. É muito, muito legal, a correspondência é muito boa. Fico muito feliz que Bira tenha tido esse gesto assim de adquirir, de preservar as casas. Não sei aonde que está disponível. Eu sei que tem o Centro Cultural Carlos Drummond de Andrade, talvez esteja ali, né? Mas eu não Uhum. tenho certeza. De qualquer Tá. maneira, eu sei que está em Itabira. Massa, joia. Ô, Marcelo, fala um pouquinho agora para a gente encerrar o nosso papo do seu livro, onde é que as pessoas podem encontrar o seu Essa livro da é uma boa correspondência. propaganda, né? Por favor, claro. Esse aqui é o livro Carlos Drummond de Andrade, Ribeiro Couto, que saiu pela editora Unesp, Uhum. e ele está disponível tanto no site da editora Unesp quanto na Amazon e essas coisas virtuais assim. Não é um livro caro, é um livro barato e, enfim, eu acho que é uma parte importante da vida e do conjunto epistolar do Drummond que ficou aí registrado, sabe? Aí você reúne as cartas, você coloca notas, você faz uma introdução. Como é que você trabalhou esse conjunto? Eu tenho uma introdução,
tem uma introdução do Drummond, porque ele escreveu sobre as cartas do Ribeiro Couto, então eu coloquei Ah, isso também. massa. Tem essas cartas aí anotadas, né? E aí foi uma pesquisa extensa também que eu fiz para muitos termos da época, né? Muitas questões que não ficam ali muito claras, né? E eu procurei esclarecer. Depois tem anexos com a parte da correspondência do Ribeiro Couto com Martins de Almeida, um amigo do Drummond, né? Desse período, e com o Manuel Bandeira e com o Mário de Andrade também, que eu achei relevante para o entendimento da personalidade do Ribeiro Couto. E aí eu reproduzi algumas cartas assim. E eu acho que tem também cerca de 10 poemas, sendo que 3 inéditos e 7 inéditos em livro, que não tem em nenhum outro livro. Pelo menos não tinha. Eu publiquei há 5 anos atrás, talvez, 3 anos. Agora já esqueci. Mas, enfim. Então, tem esse o conjunto do material. Massa, parabéns pelo trabalho, uma obra certamente importantíssima para quem quer conhecer melhor o Drummond ou simplesmente, ou até estudar a sua obra, né? Muito bom. Obrigado. Trabalho aqui. Marcelo Bortolotti, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no ciclo de debates A Obra Epistolar de Drummond, na programação do Fritabira, Festival Literário de Itabira, de 2023, que é uma iniciativa do Sesc São Paulo. Marcelo, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Foi eu que agradeço. Obrigado a vocês e espero que seja uma bela festa. Tenho certeza que vai ser. Obrigado.